fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Irmãos, semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, versículos 1 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e seus ensinamentos dizia-lhes: escutai-o. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentou, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que não fora tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele disse: vós não compreendeis essa parábola, então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutou, chega Satanás e tira a palavra deles que foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aquele que recebe a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, iluminando as nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, a palavra do Senhor é
uma parábola muito bonita é a parábola do semeador. Aqui hoje Jesus, nesta passagem, ele explica o significado desta parábola. Então eu vou fazer aqui um breve comentário apenas daquela semente que cai em nossos corações e que produz frutos 30, 60 e algumas 100 por um. O que significa isso? É quando a semente cai em terra boa, em nosso coração, que nós escuta a palavra de Deus, que nós acolhe a palavra de Deus com amor, sabedoria e obediência, procurando viver segundo a vontade de Deus. Aí nós vamos produzir muitos frutos. Ao contrário das outras sementes, umas que foi sufocada, outras que não tiveram raiz, somos nós, quando ouve a palavra, de certa forma, nós ficamos até eufóricos. Mas vem as tribulações, as coisas desse mundo, e nós acabamos deixando a palavra de Deus de lado. Portanto, meus amados irmãos, é bem assim mesmo esta parábola, que ela tem um significado verdadeiro como a nossa vida. Tenham todos um santo dia. Quando alguém se ajoelha, invoca